Diz a palavra do Senhor. João, capítulo 21, do primeiro verso ao verso 14, diz assim as Sagradas Escrituras. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Amém e amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, queremos pedir na sua bondade, na sua misericórdia, Senhor, que neste momento nós vamos estudar esse texto, meditar nesse texto, que o Senhor abra a nossa compreensão dele, Deus, por seu Espírito, em nome de Jesus. E ao mesmo tempo também abra o nosso coração, Senhor. Cada um de nós estamos aqui hoje, nós possamos receber a sua palavra com fé, com obediência, com humildade, e isso para o nosso bem, para a sua glória, com perdão, Senhor, de qualquer pecado em nosso coração nesse momento, pelo sangue de Jesus, em nome de Cristo. Nós oramos assim, Senhor, nós agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, vocês lembram, nossos últimos estudos, que nós vimos no capítulo 20 do Evangelho de João, que João ele encerra o capítulo 20 dizendo assim. Eu queria ler com vocês aqui o versículo 30 e o versículo 31. Ele diz assim: Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, aqui, irmãos, João, ele faz uma conclusão do livro. Ele diz assim, olha, tudo isso que eu escrevi, olha, são 20 capítulos. E no 20º capítulo ele encerra dizendo assim: tudo isso que eu escrevi a respeito dos sinais. Eu escrevi para que vocês pudessem crer que Jesus é o Cristo, ou seja, para mostrar, para dizer para vocês assim, olha, Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador. E aí, então, vocês crendo nessa mensagem, crendo nessa verdade, vocês pudessem ter vida eterna.
Então ele diz assim, olha, para isso, esse foi o propósito de eu ter escrito esse meu livro aqui. Mas aí, meus irmãos, então assim, a impressão que dá é o seguinte, olha, acabou o livro. Né? Ele escreveu o livro e ele conclui o livro dizendo, olha, eu escrevi para que vocês ouçam, entendam quem é Jesus e possam crer nele e assim serem salvos, terem a vida eterna. Mas aí vem o capítulo 21. Né? E o capítulo 21 ainda tem 25 versículos. E algumas pessoas vão dizer assim, olha, isso aqui é como se fosse um apêndice, o livro já acabou no capítulo 20, e aqui é um apêndice, e talvez nem tenha sido o próprio João que escreveu, foi um editor que escreveu, alguém que teve contato com João, mas não o próprio João, e acrescentou aqui para dar mais algumas informações, vinda do próprio João, mas não que o próprio João escreveu. Isso aqui é tipo um apêndice do livro, porque o livro ele conclui realmente no versículo 31 do capítulo 20. Algumas pessoas vão dizer isso devido a essa conclusão mesmo do versículo 31 do capítulo anterior. Mas, meus irmãos, eu penso o seguinte, quando nós lemos o capítulo 21, o estilo continua sendo o mesmo de todos os outros capítulos. Né? E fica bem claro assim que é o mesmo autor, é o mesmo evangelista. E tem outra coisa também, se nós olharmos aqui para o versículo 24, queria que vocês lessem comigo, versículo 24 do capítulo 21, né, desse capítulo que nós começamos a estudar hoje, já o último capítulo do livro, diz assim, este é o discípulo que testificou destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Testificou dessas coisas e as escreveu. Escreveu, inclusive, testificou e escreveu, inclusive, o capítulo 21. Então, assim, eu não vejo por que nós pensarmos que esse capítulo ele não foi escrito pelo evangelista, pelo mesmo evangelista João. Né? Tem esse versículo, o texto, meus irmãos, é muito parecido com todo o resto do Evangelho, então nós podemos dizer assim, não, esse capítulo também foi escrito pelo Evangelho de João. Né? Eu estou dizendo isso, irmãos, para que vocês tenham consciência disso, né? E nós agora vamos entrar nesse novo capítulo, e aí eu levanto a pergunta, então por que ele escreveu mais um capítulo, já que ele tinha concluído? Na verdade, ele quis, nós podemos crer assim, ele quis dar mais uma evidência da ressurreição de Jesus. Aqui nós vamos ler, desse trecho que nós vamos estudar hoje, do primeiro versículo ao 14, nós vamos observar que ele está falando que Jesus ressurreto aparece a terceira vez aos discípulos, né? Aquele grupo apostólico, o grupo dos 12, apesar de que não estão todos os 12 aqui. Então ele quer dar mais uma evidência da ressurreição de Jesus, que ele já vinha dando. E nós vamos observar, se Deus quiser, a partir da semana que vem, que eu vou continuar estudando com vocês, nós vamos observar que ele vai, do versículo 15 ao versículo 25, ele vai tratar com Pedro e João, e de uma forma geral, assim, com todos os apóstolos, mostrando o seguinte, olha, que ele tinha um propósito para eles, uma missão para eles. E essa própria história que nós vamos estudar hoje aqui, dessa pesca maravilhosa, ela mostra que Jesus estava chamando os apóstolos para serem pescadores de homens. Na verdade, para continuar a ser, que eles já estavam sendo durante os 3 anos em que eles estavam convivendo com o Senhor Jesus Cristo. Mas eu queria que vocês pensassem o seguinte, esse capítulo ele tem uma aplicação para a nossa vida hoje, nesse sentido, meus irmãos, de que nós temos nós acreditamos num Cristo que ressuscitou verdadeiramente, que venceu a morte, e que nós estamos neste mundo para uma missão, para levar o conhecimento de Jesus Cristo. Esse mundo, irmãos, onde nós olhamos e existe morte para todo lado, existe maldade para todo lado, pecado, destruição, morte para todo lado, mas no Senhor Jesus Cristo existe vida, verdadeiramente vida, porque Ele ressuscitou, e nós, irmãos, acreditamos nesse Cristo, e nós estamos aqui nesse mundo, inclusive aqui hoje à noite, para que nós meditemos e proclamemos sempre, olha, há esperança, e a verdadeira esperança está no Senhor Jesus Cristo. Mas especialmente aqui, esses 14 versículos que eu quero meditar com vocês hoje,
irmãos, eu quero colocar assim, qual é o sentido deles? Qual é o propósito deles, irmãos? Desses 14 versículos que falam dessa pesca maravilhosa. E aí nós podemos dizer o seguinte aqui. O primeiro versículo, acompanhe comigo, por favor. O primeiro versículo diz assim: depois disto, eu chamo a atenção para essa palavra aqui, para esse verbo manifestar-se, o verbo manifestar-se. Então João diz assim: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim, né? Então ele está dizendo assim, olha, ele vai contar uma história em que ele vai dizer assim, olha, Jesus manifestou-se dessa maneira. Aí no versículo 14, ele diz assim também: e já era a terceira vez que Jesus se manifestava, olha a palavra de novo aqui, se manifestava aos seus discípulos. E aí ele explica que tipo de manifestação é essa. Ele diz assim: depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Ou seja, o que João quer com essa história aqui, com mais esse episódio? Todo o capítulo 20 que nós estudamos, Jesus está se manifestando como ressurreto. Ele aparece a Maria Madalena, ele aparece aos discípulos congregados, reunidos, com medo dos judeus. Lembra naquele primeiro domingo? Ele aparece 8 dias depois a Tomé, que não tinha crido, que não estava na primeira reunião, ressurreto dentre os mortos, para mostrar para Tomé que ele estava vivo, que ele tinha vencido a morte. E agora ele aparece a terceira vez, aqui essa afirmação assim, a terceira vez, que não é a terceira vez, no sentido que a terceira vez que ele aparecia vivo naquelas ocasiões, ele apareceu muitas outras vezes, pelo menos aí talvez 7 vezes, né? Terceira vez para aquele grupo específico de apóstolos, para os 12, lembra? João tinha dito os 12, aqui não estão os 12, mas ele aparece a terceira vez aquele grupo que iria propagar o evangelho como uma testemunha ocular, como pessoas que tinham visto Jesus vivo, que tinham tocado em Jesus, que tinham comido com Jesus. Então o propósito de João aqui é dizer assim, olha, Jesus apareceu a terceira vez aos 12, para que eles tivessem mais essa comprovação de que Jesus está vivo. E ele operou esse grande milagre da multiplicação não, da pesca maravilhosa, depois de eles terem passado uma noite inteira sem pescar nada. E ele, uma ordem, disse assim, joguem a rede para o lado direito. E eles pescaram, irmãos, uma grande quantidade de peixe. E Jesus estava ali fazendo esse milagre, se manifestando a terceira vez como ressurreto dentre os mortos, como aquele que venceu a morte e como aquele que fez esse milagre da pesca maravilhosa. Então, esse propósito de João aqui, nesses 14 versículos, ele quer dizer o seguinte, ele quer mostrar que o Senhor Jesus se mostrou, se revelou, se manifestou a terceira vez aos apóstolos como ressurreto dentre os mortos. Mas tem um outro detalhe, irmãos, que aí fala da questão da pescaria. Veja que Jesus aqui, ele opera uma pesca maravilhosa, da pescaria. E aí eu chamo a atenção de vocês que tem uma outra pescaria também maravilhosa que Jesus fez muito antes de morrer, quando ele ainda estava no seu ministério aqui na terra, e ele operou também essa pescaria. E aí eu vou pedir para vocês lerem comigo Lucas capítulo 5. Vamos lá, abra sua Bíblia. Não desmarque o João, mas olhe comigo agora Lucas capítulo 5 e observe o que Lucas nos conta, e veja como é muito semelhante a essa pesca do capítulo 21 de João. Mas vamos ver aqui Lucas capítulo 5. Veja o que Lucas narra para nós. Ele diz assim: e aconteceu, Lucas capítulo 5, verso 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão,
pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, observe, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe, mestre, observe a semelhança do caso. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderou dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão. Olha o que Jesus vai dizer agora, irmãos, isso é chave para nós entendermos o capítulo 21 também. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixando tudo, seguiram Jesus. Então veja, eles, quando Jesus chamou-os pela primeira vez para seguir Jesus, para estar com ele, para o ministério, para chamar as pessoas para ouvir Jesus, Jesus fez esse milagre, disse, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Então, irmãos, veja a semelhança. Mas eu quero ler com vocês mais um versículo, que está agora lá em Atos, vou pedir para vocês lerem também comigo, capítulo 10, versículo 37 ao 43. Vamos olhar lá também. Atos, capítulo 10, versículo 37 ao 43. Diz assim a palavra de Deus. Atos, capítulo 10, versículo 37 a 43. Diz assim, meus irmãos, esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Agora, quem está falando isso aqui, meus irmãos, é Pedro. E Pedro está falando isso aqui na casa de Cornélio, centurião. E Pedro diz assim, olha, essa palavra vem desde lá, como ele diz aqui, da Galileia, depois do batismo que João pregou. E aí ele fala no versículo 38, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E olha o que ele diz agora no versículo 39. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. Então, olhe para mim aqui rapidinho. Pedro está dizendo assim para Cornélio. Cornélio, nós somos testemunhas de que Jesus veio pregando, veio ensinando na Galileia, na Judéia, e aí mataram Jesus, penduraram ele no madeiro. Nós somos testemunhas, nós vimos isso, nós somos testemunhas oculares, nós estávamos com Jesus, nós vimos isso, que mataram ele, verdadeiramente ele morreu. Mas aí, irmãos, no versículo 40, diz assim, a este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se, olha a palavra aqui de novo, se o que, irmãos? Manifestasse. Não a todo o povo. Jesus, quando ressuscitou dos mortos, não saiu por aí aparecendo para todo mundo, não, indiscriminadamente. Ele não se manifestou a todos, mas ele se manifestou a quem? Mas as testemunhas que Deus antes ordenara. Olha só. A nós,
a nós os apóstolos, a nós que estávamos com ele desde o início. A nós ele apareceu. E aí ele diz assim, olha só, que comemos e bebemos juntamente com ele. Olha essa palavra, irmãos, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Ele está se referindo àqueles momentos que eles comeram com Jesus, e um desses momentos, depois que Jesus tinha ressuscitado, né? E um desses momentos, um momento especial, é dessa pesca, que Jesus opera o milagre, prepara a brasa ali, põe o peixinho ali, põe o pão, e quando Pedro traz a rede, Jesus, o que é que Jesus faz? Jesus diz assim, tragam os peixes. Aliás, Jesus primeiro traga alguns peixes, e aí Pedro traz a rede, né, para a terra, e aí ele distribui o peixe para os seus discípulos e come com eles. Já tinha comido anteriormente, né? Mas essa é uma ocasião. Então Pedro está dizendo assim, nós somos testemunhas da pregação de Jesus, da morte de Jesus. Pelo menos João estava lá, e ele viu Jesus, né, ser furado pelo soldado. Lembra que nós já estudamos isso aqui? Nós somos testemunhas da morte dele, mas nós somos testemunhas também da ressurreição dele. Inclusive nós comemos com ele. Inclusive ele comeu conosco. E para que nós somos testemunhas, irmãos? Para que nós fomos testemunhas oculares dessa obra gloriosa da ressurreição de Jesus? Vamos ler agora o versículo 42. Olha o que ele diz, o versículo 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Veja que coisa maravilhosa. Ele está dizendo assim, nós comemos com ele e nós somos testemunha de que ele é o Messias, é o Salvador, prometido no Antigo Testamento. As profecias do Antigo Testamento se cumpriram nele, no ministério dele, na morte dele, na ressurreição dele, nas evidências de que ele ressuscitou. Inclusive ele comeu conosco, e nós estamos aqui. Ele estava na casa de Cornélio, meus irmãos, um gentil. Nós estamos aqui, Cornélio, para dizer que ele é o Salvador, e todo aquele que crer nele receberá o perdão dos pecados e a vida eterna, porque ele é o Salvador. Então, nós fomos testemunhas de tudo isso para podermos anunciar esta mensagem. Então, meus irmãos, bora juntar os textos aqui, vamos juntar. Quando Jesus Cristo ele faz a pesca maravilhosa, lá de Lucas 5, ele diz assim para Pedro, para João, ele diz assim, eu farei de vocês agora pescadores de homens. Quando Pedro lembra daquela refeição do João capítulo 21, que nós estamos estudando hoje, quando Pedro lembra daquela refeição, inclusive, ele diz assim, nós comemos com ele depois de ele ter ressuscitado, nós estamos aqui para dizer que ele é o Salvador. O que é isso, irmãos? Pedro está sendo um pescador de homens. O que é um pescador de homens? É aquele que chama os homens para a rede do Evangelho. A rede é o Evangelho. É uma parábola, é uma comparação. A Bíblia é cheia de comparações. Ela está dizendo assim, vão e pesquem, vão e anunciem a mensagem do Evangelho. E aqueles que caem na rede são aqueles que creem, são aqueles que são pescados. Vocês vão ser pescadores de homens. Isso significa o quê? Que vocês vão ser aqueles que vão anunciar a mensagem do Evangelho. E é isso, irmãos, que está acontecendo aqui no capítulo 21. Vocês estão entendendo? Ou seja, o Senhor Jesus apareceu na hora que os discípulos foram pescar. Jesus apareceu para que eles comessem com ele, tivessem mais uma evidência da ressurreição dele. E aquele milagre era uma parábola de Jesus dizendo para eles assim, como tinha dito lá em Lucas 5, eu estou fazendo de vocês pescadores de homens, vocês têm que ir e anunciar que eu ressuscitei, que eu morri por pecadores, e que eu ressuscitei, que eu venci o pecado, venci a morte, e que todo aquele que crê em mim terá perdão dos pecados. E é isso que vocês têm que anunciar para as pessoas. Então, irmãos, é isso que o texto também diz para nós. Os apóstolos fizeram a missão deles, os apóstolos pregaram o Evangelho, os apóstolos escreveram o Novo Testamento, os apóstolos, João escreveu esse texto que nós estamos lendo aqui hoje. Mas eles já morreram.
Eles cumpriram a missão deles, mas a igreja continua, cada um de nós continua sendo um pescador de homens. Eu queria que você que creu já no Senhor Jesus como seu Salvador, você se pensasse assim: eu estou neste mundo para ser um pescador. Não vou lá ali para a Bahia não para pescar, não vou para o Rio, não vou fazer isso. Não é no sentido literal, mas é no sentido que eu estou neste mundo para anunciar o Evangelho, para chamar as pessoas para Cristo, para que elas caiam nessa bendita rede, nessa rede do Evangelho e sejam salvos. É isso, irmãos. Então, tudo que vai acontecer aqui, eu até me demorei muito, para explicar para vocês o sentido, mas tudo que vai acontecer aqui, irmãos, é o Senhor Jesus Cristo falando para os discípulos e falando para nós hoje à noite, nós que cremos nele: olha, eu estou chamando vocês para viverem, para anunciarem que eu estou vivo, para dizerem para todos que há esperança, que há perdão. Nesse mundo de pecado, lembra qual é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. Mas nesse mundo de pecado e de morte, eu morri por pecadores e eu venci, eu ressuscitei. E vocês precisam dizer para eles que há perdão dos pecados. Vamos então olhar para o texto aqui. Eu vou procurar ser breve olhando para o texto, apesar que o texto tem 14 versículos, mas eu quero destacar apenas algumas coisas rapidamente. E eu queria destacar aqui, meus irmãos, 4 pontos aqui. Que o texto se divide assim. Primeiro, você tem uma pescaria mal sucedida, que vai do versículo 1 ao 3. Então, nós temos um insucesso humano na pescaria, do verso 1 ao 3. Em segundo lugar, nós temos uma pesca maravilhosa debaixo da ordem do Cristo ressuscitado, que vai do 4 ao 6. Em terceiro lugar, nós temos o reconhecimento de Cristo por parte dos apóstolos e as reações que eles têm ao reconhecerem Cristo, que vai do 7 ao 11. E em quarto lugar, a quarta parte da narrativa nós temos o desjejum, dos apóstolos. Cristo serve eles, Cristo os alimenta. O desjejum com Cristo ressuscitado, que vai do versículo 9 ao versículo 14. Então eu queria pensar nessas 4 coisas aqui, nessas 4 partes do relato, para nós meditar. Vamos olhar aqui então, meus irmãos. Acompanhem comigo o primeiro versículo ao versículo 3, que diz assim: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Aqui, então, mar de Tiberíades, Então, aqui eles estavam na Galileia. E aí, alguns vão dizer assim: olha, eles voltaram para a Galileia e eles foram pescar, porque eles estavam desanimados, os apóstolos estavam desanimados. Jesus, eles tinham visto já Jesus vivo, mas estavam desanimados, e por isso eles voltaram ao antigo ofício deles de pescadores. Alguns vão dizer assim: mas eu acho que isso está errado, meus irmãos. Eles não estavam desanimados, não. É porque Jesus mesmo tinha dito. Tem pelo menos 3 versículos nos evangelhos que diz assim, que Jesus ressuscitado iria encontrar com eles na Galileia. Então não acho que eles estavam desanimados, nem acho que eles foram pescar porque eles estavam desanimados. Eles foram pescar porque eles não eram preguiçosos, porque eles não queriam ficar sem fazer nada. Então eles foram pescar. E aí veja o que acontece aqui. Estavam juntos, versículo 2, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Então nós temos aqui Pedro, Tomé, 2, Natanael, 3, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Então nós temos aqui, não todos, não estavam todos os 12 aqui, mas estava um grupo dos discípulos de Cristo. E entre eles, evidentemente, o escritor do Evangelho, que é o próprio João. Aí Pedro diz no versículo 3, vou pescar. E dizem eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite, qual foi o resultado dessa pescaria? Nada apanharam. Então, estava amanhecendo,
Estava encerrando, né, a madrugada, estava chegando um novo dia, e eles ali, irmãos, eles não eram, pelo menos parte deles, né, não eram pescadores inexperientes, eles estavam ali com toda a experiência deles, desejo, né, labutando, batalhando, não pescaram um peixinho sequer, com todo o empenho humano, com todo o talento que eles tinham como pescadores, todas as estratégias do pescador, nada, não conseguiram um peixe sequer, meus irmãos, nada apanharam. Olha, eu quero sugerir uma coisa para vocês aqui, já que esse é um trecho que o Senhor está falando de pescaria, né? Pescar homens, e nós vamos ter um contraste aqui, porque de nada ser pescado, nós vamos ter, irmãos, como diz o versículo 11, 153 grandes peixes, que eles vão pescar daqui a pouco, debaixo da ordem de Jesus. Então você tem um contraste aqui enorme, né? Então você tem assim, eles passaram a noite toda se empenhando, trabalhando, não pescaram nada. Mas daqui a pouco, Jesus, com uma ordem, vai fazer com que eles pesquem 153 grandes peixes. O que é isso, então, aqui? Eu quero sugerir para vocês o seguinte. Deus está nos ensinando aqui que nós não podemos ser pescadores de homens pela nossa capacidade humana. Nós não podemos converter ninguém. Nós não temos esse poder. Nós não temos o poder de pescar homens. Não podemos convencer as pessoas meramente pelos nossos argumentos ou montar uma estratégia para fazer com que as pessoas venham para Jesus. Nós não podemos fazer isso. Nós não temos essa capacidade. Por quê? Porque, irmãos, essa pesca, assim como essa pesca, a pesca no sentido de nós levarmos o Evangelho e as pessoas crerem, é semelhante a essa pesca aqui. É um milagre. É um milagre que só Deus pode fazer. Então nós temos que entender que o nosso trabalho aqui nesse mundo, de levar o Evangelho para as pessoas, ele não é pelo nosso poder, de forma nenhuma, porque é Deus que opera essa pesca. Nós somos meros instrumentos. Nós somos aqueles que lançamos as redes. Mas o peixe vai cair na rede pelo poder de Deus. Não adianta nós tentarmos, nós confiarmos em nós. Isso é importante para o seguinte, para nós não pensarmos que nós vamos montar uma estratégia para ganhar almas, que nós vamos montar uma estratégia para fazer as pessoas virem para a igreja e crerem em Jesus, pela nossa estratégia, que nós podemos manipular as coisas. Ninguém pode manipular a obra de Deus, porque é obra de Deus. Então, as Escrituras vão mostrar isso em várias partes, ou seja, que nós podemos lembrar, por exemplo, de João capítulo 3. O vento sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. A obra é de Deus. Então, isso aqui é como uma comparação. É como dizendo para nós assim, olha, não é pela força do homem. Essa é a primeira grande verdade aqui, irmãos. Eles estavam frustrados, nada apanharam. Mas aí vem a segunda parte. Vamos ler do versículo 4 em diante. Vamos lá, acompanhe comigo. Diz assim: E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram o que era Jesus. Então estava indo possivelmente porque estava escuro, já estava amanhecendo, né? E Jesus estava distante, cerca ali de uns 90 metros de onde eles estavam. Não era tão distante, mas também não era muito perto. Talvez por isso eles não tenham reconhecido o que era Jesus. Mas, bom, aí diz Jesus, mas dava para eles ouvir Jesus. E Jesus diz assim: filhos, e olha só que linguagem familiar, carinhosa, né? Filhos, tendes alguma coisa de comer? Obviamente que a pergunta, ela já vem para que seja dito o quê? Não. Jesus sabe que eles não têm nada que comer e Jesus
tem um propósito no que ele vai fazer. Jesus quer ensinar para eles o quê? Olha, quem vai alimentar vocês, quem vai cuidar de vocês, sou eu. Então ele pergunta assim: filhos, tende alguma coisa para comer? E eles respondem: não. Aí, irmãos, no versículo 6, aquele homem que está lá na praia, aquele homem misterioso que eles não sabem ainda quem é, aí no versículo 6, ele diz para eles assim: lançai a rede para o lado direito do barco, né? Para o lado direito aqui do barco, e achareis. Jesus está dizendo assim: olha, vocês passaram a noite toda, vocês não pescaram nada, mas lance, parecido lá com Lucas, né? Lancem para o lado direito, irmão, lado direito do barco, desse lugar direito ali, o lugar preciso, vamos colocar assim, onde estava aquela grande quantidade de peixe que passou por ali, pelo poder de Deus mesmo. Tinham passado a noite toda, não tinham pescado nada, mas naquele momento o Senhor Deus conduziu aqueles peixes para aquele lado, e Jesus dizia assim: joguem lá. Ora, vejam, aquele homem está distante, eles estão perto, aquele homem eles não sabem quem é, eles são pescadores inexperientes, então eles tinham que confiar totalmente naquela ordem, não é? E é impressionante, irmãos, que eles confiam. É impressionante que eles jogam a rede, né? Diz o versículo 6, lançaram-na, pois. Eles lançaram a rede. Nós não podemos dizer exatamente por que eles lançaram, né? O que os levou a lançar? Mas quem sabe eles, mesmo sem reconhecer, já não perceberam que que aquela não era uma ordem qualquer, mas tinha algo de divino naquela ordem. Não sabemos, mas sabemos o seguinte: eles obedeceram a ordem. E eles lançaram a rede. E o que aconteceu? Já não podiam tirar a rede, não conseguiu puxar para o barco de tão pesado pela multidão de peixes, 153 grandes peixes. Então compare o contraste. Uma noite inteira tentando pescar, com toda a experiência de pescador que eles tinham, e nem um peixinho sequer. Mas agora, debaixo de uma ordem de Jesus, eles jogam a rede e pescam tanto peixe que eles não conseguem puxar. E a rede não se rompe. Tudo isso aqui tem um elemento, né, de providência, de cuidado de Deus. A própria pescaria, como o fato de que a rede resistiu, não se rompeu. Deus não permitiu que ela se rompesse. Irmãos, foi um milagre. Foi algo do poder de Deus. O que Jesus estava ensinando para eles assim? Eu vou fazer vocês pescadores de homens, mas esses homens vão ser pescados não é pelo poder de vocês. Vocês vão só lançar a rede. Olha só. Vocês vão só lançar a rede. Vocês vão só anunciar o evangelho. A vocês não compete converter ninguém. A vocês não compete convencer as pessoas. Vocês têm que falar o evangelho, anunciar o evangelho. Mas quem vai trazer os peixes, quem vai encher a rede da igreja ou do evangelho, como vocês queiram, sou eu. É o meu poder, a minha graça. Tenham fé, façam a missão, cumpram a missão, lancem a rede com fé, com oração. O mundo não quer saber de Deus. Não quer mesmo. O mundo não quer saber, irmão, de ouvir o evangelho. Olha quantas cadeiras estão vazias aí. Mas nós não vamos desistir, certo? Nós vamos lançar a rede. Na bênção de Deus, segundo a vontade de Deus, as cadeiras vão se enchendo, mas vamos lançar a rede. Nós temos, meus irmãos, que entender que a obra não é nossa. Nós aqui só estamos o quê? Para orar e confiar e fazer a nossa pescaria, lançar a nossa rede. Agora os peixes, quem vai trazer é o Senhor Deus. E aí, meus irmãos, veja só o que acontece, né? Essa pesca grandiosa debaixo da ordem do Senhor Jesus Cristo acontece, mas aí vem a outra parte que está do verso 7 em diante. Vamos ler agora, por favor, veja. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, ele disse a Pedro:
é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, que daí uns 90 metros, levando a rede cheia de peixes. E logo que desceram para a terra, viram ali as brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes, pois, Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Vamos pensar aqui agora nessas ações. Cada uma dessas ações. João diz assim: é o Senhor. Aí Pedro se veste, porque ele estava nu, não totalmente nu, mas provavelmente apenas com a roupa da parte de baixo, mas aí ele se cobre em reverência e respeito ao Senhor Jesus, e ele pula na água, nada em direção à praia para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso, os outros discípulos estão no barco e eles vão trazendo com mais calma o barco até onde está o Senhor Jesus Cristo. Aqui são várias ações, não é? Você percebe que nem todos agem da mesma maneira, não é verdade, irmão? Mas todos agem debaixo do impacto de saber que ali está a bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu acho muito interessante uma coisa, que João sempre age, o discípulo amado é João, né? O discípulo amado é João. João sempre age como João. Pedro sempre age como Pedro. Vocês já notaram isso? Os outros sempre agem de acordo com as suas características. É muito interessante isso, é muito significativo isso. Nós pensarmos que, por exemplo, vamos fazer uma comparação. Quando Maria Madalena ela sai do sepulcro vazio, lá no capítulo 20, e ela vai contar para Pedro e João, Pedro e João saem correndo em direção ao túmulo vazio para ver o que estava acontecendo. Mas João não entra. Quem entra? Pedro entra. Aí Pedro entra, e depois João entra. E quando João entra, Pedro vê ali os lençóis, tudo arrumadinho e tudo, mas Pedro sai dali ainda confuso. Pedro ainda não creu. Mas João olha e João já crê. João já tem discernimento. E aqui é a mesma coisa, irmãos. Porque João, quando ele ouve a voz de Jesus, lance a rede do lado direito, e aí ele obedece, né? Eles obedecem. Ele percebe antes de todo mundo que é Jesus. É o Senhor. Lá no sepulcro vazio, ele disse: Jesus ressuscitou, foi o primeiro. E aqui ele, de novo, é o primeiro. Mas quem é que entra no túmulo logo? Não é João, é Pedro. Quem é que pula na água para ir em direção a Jesus? Não é João, é Pedro. João é o homem do raciocínio, da percepção rápida, entendeu? Da contemplação e do entendimento rápido da verdade. Pedro é o homem da ação. Pedro sempre é assim. João sempre é mais sereno, meditativo, compreende melhor as coisas antes de Pedro, mas Pedro é o homem da ação. Mas é como se eles se combinassem. E os outros? Os outros também não agem nem como Pedro, nem como João, mas eles vêm trazendo os peixes. O que isso nos ensina, irmãos? Isso não é essa importância, porque são vários eventos e que nós vemos as características desses homens. É o seguinte, todos nós aqui, irmãos, temos nossos dons, nossas características. Ninguém aqui é parecido. Inclusive as duas nenenzinhas ali são gêmeas, né? Não? Um ano de diferença. É um ano de diferença? Olha só. Mas são irmãzinhas, né? Não são parecidas, não é verdade? Eu tenho meu irmão, eu sou muito diferente dele. Em muito sentido. Meu irmão, vocês têm a família de vocês,
Cada um tem dom, tem um talento, tem uma característica. Ninguém é igual a ninguém. Quem nos fez assim, meus irmãos? Deus. Deus fez você como você é, com os dons que você tem. E Deus tem como usar você dentro desses dons na sua obra de pescaria. Deus não chamou todo mundo, por exemplo, para ser pastor, para estar aqui na frente pregando. Deus não chamou todo mundo para ser médico. Deus não chama todo mundo para ser professor, para ser motorista, para ser pedreiro, para ser advogado, engenheiro, enfim, todos nós temos os nossos o quê? Os nossos talentos, os nossos dons, irmãos. Mas é dentro dos nossos dons, tem gente que fala muito, tem gente que fala pouco, tem gente que é da ação, tem gente que é da meditação. Mas Paulo diz, por exemplo, em Corinto, que é como o nosso corpo. Você já viu que cada parte do nosso corpo tem uma característica? A mão não é igual ao pé, os olhos não são igual à boca, mas cada um se juntando forma uma harmonia que faz com que o corpo funcione muito bem. Então assim a igreja é o corpo de Cristo, irmão, nós não somos parecidos. A igreja, ela expressa exatamente essa sabedoria de Deus. Nem todos são Joãos, nem todos são Pedros, mas os Joãos se combinam com os Pedros. João diz, olha o Senhor, e o Pedro vai lá até o Senhor. Temos aquelas pessoas que são mais, que têm conhecimento maior da doutrina, que podem ensinar os outros como João, mas nós temos aqueles então que vão agir de acordo com o ensinamento da doutrina. Nós temos então aqueles que vão trazer a rede. Cada um tem um jeito, cada um tem um dom, cada um tem um talento. Eu queria dizer para você o seguinte, você não precisa ser outra pessoa em termos de características, de dons, de talentos, para servir a Cristo, para servir o Evangelho. Porque você pode servir do jeito que é o seu dom, do jeito que é o seu talento, aonde você mora, no lugar que você trabalha. Ali é o seu, eu falei já no nosso curso de evangelismo, né, irmãos? Onde é o nosso campo missionário, é onde Deus nos põe na sua providência. É onde Ele nos põe. E Ele nos deu os dons. E lá nós estamos para fazer a pesca, irmãos. Lá nós estamos para realizar a obra. E aqui a igreja, por que Deus trouxe vocês para essa igreja aqui? Por que Deus não levou vocês para outra igreja? Ele tem um propósito. E porque nós somos, cada um temos um jeito, Deus tem um propósito. Então, queria chamar a atenção de vocês disso. Mas aí, meus irmãos, a minha última parte hoje aqui do nosso estudo vai do verso 9 ao 14. Bora ler aí? Leia comigo, do 9 ao 14. Diz assim, irmãos, logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou por Jesus, tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Eu acho isso aqui muito lindo, irmãos, porque quando eles chegam lá, o Cristo ressuscitado tinha feito uma brasa, tinha um peixe ali, ou alguns peixes, enfim, sobre a brasa. Diz aqui o versículo 9, logo que desceram para a terra, ali, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E aí Jesus diz para eles assim, tragam dos peixes que vocês pescaram. Aí eles trouxeram, e Jesus então continuou ali preparando o alimento, e o Simão, como sempre, o homem da ação, né, foi quem puxou os peixes, a rede para a praia, e disse Jesus agora para eles assim, né, venham comer, venham comer. Jesus alimentou os seus discípulos. Ninguém ousava perguntar se era o Senhor, porque eles sabiam que era o Senhor. Aqui nós temos duas coisas, né? Eles estavam ali com um senso de reverência, porque Jesus estava vivo.
É um homem o Deus homem, né? Que venceu a morte. E eles estão ali com senso de reverência, de respeito ao Senhor Jesus. Parecido com o que Pedro fez lá. Ele estava nu, mas ele se cobriu quando ele soube que era o Senhor. Então eles não ousam nem perguntar quem era ele, por causa desse senso de reverência, mas também porque eles sabiam que era Jesus. Mas Jesus, irmãos, acolhe os seus discípulos. Jesus come com eles, tem comunhão com eles. Eles são a família dele. A igreja é a família de Cristo. A igreja é a família de Deus. O Senhor Jesus está conosco aqui hoje à noite. Ele não está fazendo um peixe para a gente, viu? E ele não está aqui comendo conosco, mas ele está aqui pelo seu Espírito Santo. Cada culto, o Senhor Jesus está presente com a sua igreja, meus irmãos. E ele diz, então, venham comer, e ele come com eles. E Jesus chega, diz aqui o versículo 13, toma o pão e dá a eles o pão. Distribui o pão e o peixe, semelhante quando ele multiplicou os pães e os peixes, lembra? Lá em João capítulo 6, não sei se eu errei o capítulo, mas se eu não me engano é o 6, em que ele multiplica os pães e os peixes, ele distribui para a multidão, dá primeiro para os apóstolos, né, que eles vão distribuir, mas ele multiplica, ele alimenta. Aqui, o que significa isso, meus irmãos? Significa que é Jesus quem alimenta, é Jesus quem supre a sua obra. Nós temos uma pescaria para fazer. Essa pescaria, tanto no sentido espiritual quanto no sentido material, quem vai suprir é o dono da pescaria, é Jesus. Nós não precisamos ficar preocupados. É difícil, não é fácil, mas ele envia os recursos espirituais e materiais. E aí João encerra dizendo assim, não é, meus irmãos? Porque esse era o propósito dele em todo esse relato. Ele diz no versículo 14, vamos ler aí? Acompanhe comigo. Ele diz assim, já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Terceira vez. Então ele está dizendo o seguinte, olha, Jesus se revelou como ressuscitado dentre os mortos, para que nós pudéssemos ter mais essa evidência, comer com ele, nós comemos com o Senhor. Ele preparou peixe para nós, ele deu o peixinho para a gente, ele deu o pão para nós, ele nos fez com que nós fizéssemos essa pesca maravilhosa, e isso é para dar evidência que ele tinha ressuscitado dentre os mortos. E para que nós, lembra de Pedro lá na casa de Cornélio? Para que nós fizéssemos a pesca agora espiritual. Para que nós espalhássemos para o mundo, espalhássemos para os homens que Jesus está vivo, e todo aquele que se arrepender dos seus pecados, todo aquele que confiar nele, seus pecados serão perdoados, porque Jesus morreu na cruz por pecadores, e todo aquele que crê nele é um desses peixinhos que cai na rede bendita do Evangelho de Jesus. E nós somos os pescadores, nós somos esses que estamos levando essa mensagem preciosa e maravilhosa a essas pessoas, meus irmãos. É isso, irmãos. É isso que esse texto quer ensinar para nós. E eu queria encerrar com aplicações bem breves, só para nós reforçar, na verdade, só reforçar o que eu já falei durante a exposição. Eu queria lhe lembrar, meu querido irmão, que você não tente evangelizar pela sua força, porque a pescaria não é pela nossa força. Lance a rede com fé, não fique desanimado se ninguém cai logo na rede, viu? Continue orando, continue evangelizando, porque não tente pelo seu esforço, não é pelo seu esforço. Faça isso com fé, com oração. Então, lembre que a obra de evangelização, meus irmãos, é pela fé. É pela fé e pelo poder de Jesus. Então, ore e lance a rede, deixe com Deus. Deus é que vai trazer os peixinhos. Evangelize seu familiar, evangelize seu vizinho, evangelize seu amigo, dê um bom testemunho para ele e ore a Deus e deixe que o Senhor é quem vai fazer esta obra, meus irmãos. Outro conselho que eu quero lhe dar, meu querido irmão, é que Deus vai usar você de acordo com você, de acordo com seus talentos, de acordo com seu dom. Não tem que ser outra pessoa, tá? Eu vejo vocês aqui, não tem um igual aqui, né? Todos vocês têm
fisionomias diferentes, e eu conheço já alguns de vocês, a maioria pelo menos aqui, e eu sei que tem dons, talentos diferentes, que eu não posso pedir uma coisa para um, que eu sei que o outro faz melhor, né? E quem deu esses dons para vocês? Foi Deus. E o Senhor Deus, dentro do seu dom, dentro da providência, onde Ele lhe colocou, Ele vai lhe usar nessa pescaria. Não se preocupe. Entregue-se para Deus. Diga assim: Senhor, eu entrego os meus dons, eu entrego aquilo que o Senhor me deu. Eu tenho talento para fazer isso. Eu sou mais falante, eu sou mais calado, eu sou mais parecido com João, mais parecido com Pedro. Eu sou homem da contemplação, mulher da contemplação, eu sou uma mulher da ação, enfim. Como você é? Entregue-se a Deus, que pela graça de Deus Ele vai lhe usar de acordo com o seu dom, de acordo com o seu talento e na sua providência, irmãos. Em quarto lugar, meus irmãos, aliás, mais um conselho eu quero dizer assim: não se preocupem, a obra é de Deus. Deus vai suprir as nossas necessidades, inclusive da nossa igreja, né? Deus vai cuidar de nós, tanto espiritualmente quanto materialmente. E há também um aspecto mais geral. Eu sei que todos vocês aqui têm necessidades, irmãos, eu sei. Mas você lembra que Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, descanse no Senhor. Busque o seu pão de cada dia, seja trabalhador, trabalhadora, seja estudantes, estudem, né? E vão em frente, que o Senhor vai lhe dar o seu pão de cada dia. O Senhor cuidará de nós, meus irmãos. Eu queria dar meus dois últimos conselhos nesse momento. Eu queria dizer para vocês, irmãos, em Cristo Jesus, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Se Jesus ressuscitou, está tudo bem, gente, está tudo bem. O mundo é um mundo de pecado, mas Jesus morreu pelos pecadores e venceu o pecado. O mundo é um mundo de morte, mas Jesus venceu a morte. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, não importa o que aconteça, nós vamos morrer um dia, não vamos? Mas Jesus disse: aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E um último conselho, todos vocês aqui, creiam em Jesus. Eu queria encerrar com a palavra de Pedro. Vamos lá de novo para Atos, capítulo 10, verso 43. Vamos lá? Essa é a palavra que eu quero encerrar hoje à noite. Atos, capítulo 10, versículo 43. Olha o que Pedro diz para Cornélio, para toda a família de Cornélio. É isso que eu quero dizer para vocês hoje à noite, meus irmãos e minhas irmãs, todos vocês. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então eu quero dizer para todos aqui hoje à noite, a salvação é unicamente pela fé em Jesus. Todo aquele que crê em Jesus será salvo. Então eu quero dizer a todos vocês, que todos aqui creiam em Jesus para a sua salvação. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esta é a mensagem do Evangelho, porque Jesus morreu por pecadores e ressuscitou para a nossa salvação. Vamos orar, irmão? Vamos pedir que Ele nos abençoe cada vez mais. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo grande privilégio que nós tivemos hoje à noite aqui, nessa noite singela, simples, nesse culto simples do dia do Senhor, de meditarmos nesse capítulo, nesse trecho do capítulo 21, tão precioso, tão importante dessa pesca maravilhosa. Senhor, tudo que foi dito aqui, que foi realmente da sua palavra, que tenha sido da sua palavra, que o Senhor coloque bem no profundo do nosso coração, para a salvação de todos, para a santificação de todos, para o nosso bem, nos preparando também como pescadores de homens, para que por nossa vida nós possamos levar o Evangelho à nossa família, vizinhos, amigos, colegas,
para que eles também venham crer, Senhor. E pedimos isso, nos usa nessa pescaria. Nos conceda a sua graça, em nome do Senhor Jesus, Pai. E queremos pedir que o Senhor nos abençoe e faça-nos esse bem. Todos sejamos abençoados assim, conhecendo e amando o Senhor, para a glória do nome do Pai, em Cristo Jesus, no poder do seu Espírito Santo. Assim oramos em Jesus e assim agradecemos. Amém e amém.